Só porque uma pessoa tropeça e perde o caminho, não significa que ela se perdeu para sempre. O professor Mário Sérgio Cortella costuma, toda vez que ele faz uma publicação nas suas redes sociais, ele escreve no final da publicação: será? E é isso que eu gostaria de pensar com vocês. Eu sou o evangelista Daniel e nós vamos tratar sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Essa frase que eu citei para vocês, ela vem de um mundo que é fantasioso, mas não deixa de ser real. Porque os heróis que nós vemos, seja DC, seja Marvel, eles contam histórias da vida real, só que com muita fantasia. Quem disse essa frase emblemática foi o professor Charles Xavier. Ele faz parte do grupo dos X-Men. E essa frase aparece em um looping temporal do filme. Ele fala essa frase quando ele é mais novo e depois ele repete a mesma frase quando ele é mais velho. Isso é uma coisa muito interessante de se pensar, porque o professor Charles Xavier demonstra uma pessoa que, com o passar do tempo, permanece com as suas convicções firmes. Porque a mesma frase que ele cita quando ele era mais novo, ele cita quando ele é mais velho. Então não existe muitas mudanças de convicções. Eu acredito que você já conhece pelo menos uma ou duas pessoas que tem uma opinião num determinado período da vida, e aí passa o tempo e essa mesma pessoa com esta mesma opinião vai dizer: ah, mas isso aí eu pensava diferente. O amadurecimento faz com que a gente mude a nossa cabeça, o convívio, a evolução da sociedade, e aí essa pessoa acaba tendo uma opinião completamente diferente do que alguns anos atrás ela tinha. Diferente disso, o exemplo que o professor Charles Xavier traz é de uma pessoa que, mesmo com o amadurecimento, mesmo vendo tantas coisas, ele não mudou as convicções dele. Ele permanece pensando a mesma coisa. Isso é um ponto interessante de nós pensarmos, mas não é esse o ponto principal da nossa conversa. Nós vamos tratar aqui sobre essa questão de perder o caminho. E eu acho que o primeiro caminho que a gente precisa entender para achar o fruto da essência desse texto é entender o que significa isso, perder caminho. Por definição, caminho é uma coisa que comunica dois pontos, que comunica uma coisa à outra, um lugar ao outro. Pressupõe-se que, falando da vida cristã, quando nós falamos de perder o caminho, nós estamos falando de perder a comunicação com aquilo que nos é essencial. O que nos é essencial? Qual que é a essência da vida cristã? É reino. Se de alguma forma você viu alguém que perdeu este caminho, provavelmente você pode definir da seguinte forma: essa pessoa perdeu a comunicação com o reino. E é sobre isso que nós queremos conversar, que eu quero conversar com você hoje, sobre esta comunicação que de alguma forma foi perdida. E aí eu trouxe o texto de Lucas 15. Lucas 15 contém as três parábolas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, só que em contextos diferentes e em momentos diferentes. A primeira coisa que eu gostaria de analisar do texto com vocês é como o texto se inicia. E o texto se inicia dizendo a seguinte frase: publicanos e pecadores se achegavam para ouvir. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí conhece pelo menos umas 10 pessoas do seu convívio social, da história da sua vida, que perderam essa comunicação com o caminho. Só que é uma coisa que às vezes passa desapercebido no nosso consciente, de que o fato dessa pessoa ter perdido este caminho não significa que essa pessoa queira deixar de ser admoestada. Às vezes você tem um amigo, um parente, alguém que você sabe que perdeu o caminho, que de alguma maneira essa pessoa quer ouvir uma palavra de admoestação sua, que ainda está no caminho. Às vezes essa pessoa quer ouvir uma bronca. Às vezes essa pessoa quer ouvir que ela precisa voltar, que ela precisa rever os conceitos. Preste atenção que Jesus, ele não era um hippie que ficava de paz e amor falando só um monte de coisinha para agradar e passando a mão em cima do pecado dos outros. Jesus não era esse camarada. Haja vista que todas as vezes que ele curava alguém, ele falava: vai e não peques mais. Então Jesus não era este paz e amor. Jesus tinha palavras duras. Jesus tinha palavras de admoestação. E mesmo assim, o texto vai dizer que as pessoas se achegavam. Isso significa que pecadores, assim como nós, queremos ser admoestados. Nós não podemos abrir mão dessas pessoas que perderam o caminho, que de alguma forma se perderam na comunicação com o céu, achando que elas não querem mais saber de nada. Às vezes tem um amigo seu que precisa de uma palavra dura sua, que precisa que você se achegue nele e fale: olha, o que você está fazendo
não está muito coerente, não está muito correto. Não é melhor você rever seus conceitos? Será que isso que você está vivendo na sua vida hoje é uma coisa interessante? Não é melhor você trazer à memória quem você era, o que você fazia, quais foram seus acréscimos para dentro do reino e da igreja que você congregava? Pecadores e publicanos se achegavam para ouvir Jesus dar broncas, porque ele dava. Jesus dava broncas e essas pessoas se achegavam. É assim que o texto vai começar, dizendo que essas pessoas ansiavam por ter uma bronca, por ter uma admoestação, por ter uma palavra dura. E às vezes a gente fica naquele trato de não tem que falar nada, porque a pessoa pode se ofender nada. De repente essa pessoa vai se sentir cuidada. O Moody vai dizer no comentário dele que essas pessoas se achegavam a Jesus porque Jesus cuidava delas. Pecadores precisam de cuidados. Pecadores precisam ser tratados. Ezequiel 16 vai ilustrar uma menina jogada à beirada do caminho e vai dizer que o viajante passa por ela, envolve ela em vestes limpas, limpa as suas manchas, trata as suas feridas, cuida daquela criança abandonada, ainda ensanguentada em seu próprio pecado, no meio do caminho. E o viajante vai resgatar esta criança e vai tratar dela, e vai colocar anel no dedo dela, e vai colocar coroa na cabeça dela e vai dizer, tu és minha. Isto é o que o pecador quer. Nenhum pecador quer ser abandonado. Quem quer ser abandonado nessa vida? E é assim que eu gostaria de começar e em rápidas palavras tratar com vocês sobre este texto. Perder o caminho. Nem sempre as pessoas que passaram pelas nossas vidas e que nós temos conhecimento que perderam o caminho, perderam por vontade própria. A gente não tem a mínima ideia da grande tribulação que acontece no mundo espiritual. São coisas que às vezes nós não levamos em consideração. Efésios capítulo de número 6, a carta que o apóstolo Paulo escreve, diz que não é contra a carne a nossa luta aqui, é contra principados e potestades. Essa pessoa perdeu o caminho sem nem perceber que ela perdeu o caminho. E talvez até hoje ela nem perceba que ela está num caminho perdido. E cabe a mim e a você tomarmos como primeira lição deste pequeno vídeo a ideia de ir lá buscar alguém que nós temos puxado pela memória que precisa de uma admoestação e falar, escuta, não é melhor você repensar? Não é melhor você prestar um pouco atenção no que você está fazendo? Ver quem você era antigamente, trazer à memória o que lhe traz realmente esperança, o que você era e o que você está fazendo hoje. Lembrem-se, pecadores e publicanos se achegavam para ouvir Jesus falar e falar palavras duras. E aí a gente entra nos personagens principais do contexto. A ovelha, a dracma e o filho pródigo. E esses personagens nos trazem reflexões diferentes. A primeira reflexão é a da ovelha. A ovelha é um animal irracional. Ela precisa de alguém cuidando ali naquele momento. O próprio Moody, que eu acabei de citar, que é um dos comentários que eu uso muito, ele vai dizer que, ao final do dia, o pastor contava cada uma das ovelhas e, a partir desta contagem, ele via quem estava faltando, qual a ovelha que estava faltando. A ovelha que estivesse faltando, ele tinha que buscar incessantemente essa ovelha. Olha a gente sendo admoestado de novo a ir buscar aqueles que estão perdidos. O comentarista vai dizer que ele tinha que buscar incessantemente a ovelha, porque se ele não achasse essa ovelha no final do dia, você sabe o que ia acontecer? Ele ia ter que pagar um preço por ela. Esta ovelha tinha sido dada a ele como responsabilidade. E se no final do dia ele voltasse com uma ovelha a menos, ele tinha que pagar por ela. Este é o primeiro ponto. A ovelha, o animal irracional que precisa ser cuidado. Já a dracma é um objeto inanimado. Ela só se perde pelo descuido de alguém. A dracma, a culpa é exclusivamente de quem possuía a dracma. Ela só se perde através do descuido de alguém. Não tem como ela se perder sozinha, é inanimado. É como se eu colocasse essa caneta aqui em cima da mesa, eu falasse e essa caneta começasse a se movimentar sozinha. É inanimado, não existe. Assim era a dracma. A dracma era inanimada, ela não tinha como se perder sem a ajuda ou descuido de alguém. Tudo isso é o convívio da igreja, é o meu convívio e o seu. Às vezes, sem perceber, um objeto inanimado que está do nosso lado se perde por um descuido nosso. Diferente do filho pródigo. E aí a gente vai entrar num contexto um pouco mais apertado para mim e para você, porque o filho pródigo sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E aí eu entro lá naquela frase do início, do será, que eu coloquei lá no início. Será que perde? Será que essa pessoa fica perdida para sempre? A ideia do filho pródigo é o seguinte. Wiersbe, que também é um comentarista muito bom, vai dizer o seguinte: salvo e salvo pela graça
é cumpridor de preço. E ele vai comentar que o filho pródigo achou quando voltou para dentro de casa tudo que ele foi procurar no mundo. A felicidade, a alegria, a paz, o amor que ele foi procurar no mundo, ele só achou quando tinha dentro de casa, quando ele voltou para dentro de casa. O que diferencia o filho pródigo da dracma e da ovelha é que ele teve que tomar uma atitude de voltar a si. A grande pergunta que eu faço para concluir este vídeo para você que está me assistindo é o seguinte: e se não der tempo de você voltar a si? Se não der tempo de você voltar para casa? Porque o pai passa a vida toda falando pra gente: sua casa não é aqui, você está aqui de passagem. Aí quando você resolve voltar a si, e se já chegou o dia de ir embora para casa certa? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para você. E outra coisa que eu gostaria que você pensasse, agora eu vou concluir de verdade, é o seguinte: será que o seu entendimento de ser salvo não está distorcido? Porque este filho pródigo saiu para procurar o que ele já tinha, só que ele não enxergava. Ele saiu de dentro de casa para procurar o que ele já tinha, porque todo o amor, toda a paz, toda a graça, todo o carinho, ele já tinha dentro de casa, mas ele preferiu sair para procurar lá fora o que ele tinha dentro de casa. Será que o nosso entendimento de salvação não está distorcido? Será que a gente não está enxergando como deve enxergar? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam refletir. Esta parábola é uma das parábolas mais impressionantes que existe, porque ela trata de coisas essenciais e é a única que fala que tem festa no céu quando se arrepende um pecador. Te desejo muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.